de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de artes dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo que vocês estão vendo aqui, não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos repetir essa parte B do versículo 6, que diz: chegarão os dias nos quais de tudo que vedes aqui, não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Herodes o Grande começou a reformar o complexo do templo antes de Jesus, 20 anos antes de Cristo, para ser mais preciso, foi quando Herodes o Grande começou a reformar o complexo do templo. Essa obra foi concluída somente 63 anos depois de Cristo. Presta atenção. 30 anos depois da crucificação de Jesus, algumas pedras do alicerce tinham 12 metros de comprimento. Outras eram revestidas de ouro. Em 70 depois de Cristo, ou seja, 70 anos depois de Jesus, o exército romano cumpriu essa profecia aqui. Essa profecia aqui já foi cumprida. 70 anos depois, o exército romano cumpriu essa profecia, destruindo o templo, quebrando todo. Toda a cidade de Jerusalém foi destruída, foi tudo arrasado. Muitas das enormes pedras do templo foram derrubadas para áreas mais baixas nas imediações dos complexos. Agora você tem que entender isso. Você não pode esquecer isso. Presta atenção. Lucas capítulo 21, a gente vê algumas coisas que já aconteceram. Lucas capítulo 21, nós vemos algumas coisas que estão acontecendo. E Lucas capítulo 21, nós vemos algumas coisas que ainda vão acontecer. Veja o versículo 9, que Jesus ele vai continuar a falando essas profecias profundas para o nosso aprendizado. Versículo 9. Jesus continuou falando e disse: quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis. E o que eu estou vendo é uma nação apavorada. O que eu estou vendo é um povo com medo. O que eu estou vendo é um povo tremendo as pernas, com medo de tudo isso que está acontecendo. Amém? E se esquecem das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele deixou bem claro aqui para não se apavorar. Então, por que você está apavorada? Então, por que você está apavorado? Eu queria entender isso, porque a maioria, não é todos, não posso generalizar, mas a grande maioria está completamente apavorado com o que está acontecendo. Entende? Versículo 9, abra sua Bíblia e veja com seus próprios olhos. É por isso que não aprende, nem abriu a Bíblia. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, é o que Jesus está falando, para não se apavorar. Pois é necessário que estes fatos venham primeiro, contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos. Em quantos lugares? Muitos lugares. Não só em um lugar específico, mas em muitos lugares haverá enormes terremotos. É isso que Deus está falando. Aí ele vai continuar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Epidemias horríveis. Olha o que Jesus está falando aqui que ainda vai acontecer. Você está achando que vai parar só nesse vírus aí que veio?
Uma coisa pior do que o Covid está vindo sobre a nação, sobre o país, sobre o mundo, e vocês estão dormindo. Aí quando vir novamente, no instante se aproxima de Deus de novo, no instante pede perdão, no instante larga o pecado novamente. Que Deus te livre e guarde para que antes disso você ainda tenha chance, né? Porque ninguém sabe. Como diz aquele louvor, meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém? Tem pessoas que deixam para amanhã. Agora presta atenção que Jesus está falando, tá? Olha o versículo 11. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Eminácia, calabachurion-deco. Versículo 16. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Eu estou pregando a verdade. Aí passa aí um atribulado aí, desgostoso da vida, me chamando de fariseu. Peraí, quem está perseguindo quem? Pera ainda, quem tá perseguindo quem? Tô falando de Jesus, tô falando da palavra de Deus, o cara tá passando e me atacando, eu, hein? E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Rapaz, isso não é amor, eu tô ensinando a palavra de Deus, o cara tá me atacando. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo 18, presta atenção. Contudo, não se perderá um único fio da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Interessante Jesus falar isso aqui. Olha isso aqui, meu irmão, no versículo 19. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Então eu entendo que aqueles que não perseveraram não vão se salvar. Porque eu posso juntar esse versículo 19 com aquilo que o Senhor Jesus fala no livro de Apocalipse. Ser fiel até a e dar-te a coroa da eminência, calabachurion-deco. Tem que ser fiel até o fim. Tem que ser fiel até a... Essa palavra o algoritmo às vezes barra, mas eu tenho que falar, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aí o versículo 19, Jesus está falando aqui, ó. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Então tem pessoas que se enganam porque quer. Não é só começar, não é só aceitar. Você tem que perseverar. Você tem que perseverar até o fim. Versículo 20. Quando virdes... Meu irmão, presta atenção nesse estudo, amém? Presta atenção. Quem não conseguiu acompanhar, depois vê o comecinho lá no YouTube. Os primeiros minutos a gente falou informações precisas. Presta atenção. Quem está chegando agora, depois quiser ver lá o comecinho no YouTube, amém? Presta atenção, versículo 20. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da absoluta destruição. Então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que tudo se cumpra, de tudo que está escrito se cumpra. Quando a gente lê essa parte aqui, me chama bastante atenção. Jesus está falando para essas pessoas aqui fugir, seja onde estiverem, nas regiões ali, as regiões próximas ali, eu posso ser mais preciso e direto em dizer que seja ali as regiões ali próximas, Judéia, no caso. Mas ele está falando aqui que estes serão os dias da vingança. E a gente fica se perguntando, vingança de quê? Tem alguma pessoa no nosso meio que saiba me dizer de quem é essa vingança aqui? Que Jesus está falando, ó. Jesus está mandando o povo fugir. Jesus está mandando o povo fugir. Quem estiver na Judéia, refugiem-se nos montes.
Mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente. E os que estiverem no campo não venham para ela. Versículo 22. Porquanto estes serão dia de vingança. Vingança de quem, Jesus? Hã? De quem é essa vingança? Exatamente. Essa vingança que é de Deus. Então, tudo que acontece, tudo que vem a acontecer com Jerusalém, primeiro é permissão de Deus. Amém? Permissão de Deus. Por quê? Porque, gente, meu Deus do céu, eu fico admirado, eu fico me perguntando, será, meu Deus, que essas pessoas elas não estão lendo mais a Bíblia? Será que essas pessoas elas não estão tirando mais um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus? Então, tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus, nada vai acontecer sem a permissão dele. Agora, você pega o que está acontecendo agora e você pega tudo que já aconteceu com Jerusalém, incluindo a profecia de Jesus, que ele está falando aqui, que Jerusalém seria destruída, e essa profecia se cumpriu 70 anos depois de Jesus. Você pega várias e várias profecias, não foi uma, não foi duas, você vai ver Jerusalém sendo destruída por várias vezes. Você vai ver Nabucodonosor invadindo ali, você vai ver várias coisas falando a respeito de Jerusalém. Agora, por quê? Tudo isso por causa da desobediência. E para os dias de hoje, pastor? Porque essa nação rejeitou o Messias. E quem é o Messias, meu irmão? Hã? É Jesus, eles não reconhecem Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, como Messias. Eles ainda estão aguardando um Messias. Que Messias é esse que eles estão aguardando? Hã? Agora eu te pergunto, tudo isso é para cumprimento de quê? Da palavra de Deus. Eu fico pensando, meu Deus do céu, por que essas pessoas se escandalizam? Por que esse povo fica compartilhando essas coisas aí, dando essas ideias malucas aí para esse povo que não. O povo já não lê Bíblia e o povo ainda compartilha o que não tem nada a ver. É um prato cheio para Satanás. Tá entendendo? Agora presta atenção, vem para cá. Versículo 22. Presta atenção. Portanto, estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Então, meu irmão, tudo que está escrito vai acontecer. Independente se você está gostando ou não. Se você está gostando ou não, problema teu. Tudo que está escrito vai acontecer. Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, Deus não vai perguntar lá no céu, e aí, tá gostando? Tá não, pois eu vou parar. Não, o que está escrito vai acontecer. Amém? Olha isso. A fim de que tudo se cumpra, tudo o que está escrito vai se cumprir. Presta atenção. O sinal de que o tempo e a cidade estavam prestes, de que a cidade estava prestes para ser destruída era qual? Quando Jerusalém tivesse cercada de quê? De exércitos. Mateus capítulo 24, versículo 15, Mateus já descreveu em uma outra forma, diferente do doutor Lucas. Mateus capítulo 24, versículo 15, ele já vai citar diferente e lembrando uma profecia do Antigo Testamento. Vê aí, Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim, ó: e assim, quando virdes a profanação horrível, do qual o profeta Daniel falou. O quê? Daniel falou sobre isso? O profeta Daniel, no Antigo Testamento, sei lá quantos anos antes de Jesus, já tinha falado sobre isso. Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, meu irmão. Jesus está voltando e você está dormindo. Eu nunca tive tão convicto, milhões% de que Jesus está mais perto do que nunca de voltar. Presta atenção nisso aqui que Daniel está falando. Esse governante, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Quanto tempo vai durar o pacto? Uma semana. Vai fazer um pacto e nós sabemos quanto tempo vai durar. Pode até parecer algo bom, mas só vai durar uma semana. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Presta atenção. E em outra das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível e a grande abominação até quando? Até a consumação. Até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Calma aí. Pega o capítulo 11, o versículo 31 de Daniel.
seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Opa! Vai se levantar, seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Acabou? Não. Daniel capítulo 12, versículo 11. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio foi estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Presta atenção. Resumindo, Mateus ele vai falar da desolação mencionada pelo profeta Daniel e Lucas vai falar apenas sobre a devastação de Jerusalém. Por que eu sempre ensino vocês, quando tem uma passagem, vocês lê tudo? Se Mateus está falando a mesma passagem, se Marcos está falando a mesma passagem, se Lucas está falando a mesma passagem, lê as três. É melhor. Então, você vê que aqui Mateus está falando de uma forma e Lucas está falando de uma forma. Só que ambos estão falando do mesmo assunto. Só que, porém, Lucas está falando da a abominação, da desolação que o profeta Daniel mencionou, e Lucas está falando apenas da devastação de Jerusalém. Presta atenção. Quando a cidade fosse cercada, todos os seus habitantes e aqueles que estivessem nas regiões próximas, ou seja, Judeia, deveriam fugir para salvar suas vidas, porque o cerco fazia parte da planejada execução da justiça de Deus contra Jerusalém. Meu Deus do céu, isso aqui é um assunto que tem que ir mais devagar, né? Estou indo muito rápido. Aí eu me pergunto, e por que Deus faria isso com Jerusalém? Por que Deus faria isso contra Jerusalém? Eu me pergunto. Presta atenção. A ideia de Deus se vingar contra Jerusalém, conforme mencionado em algumas passagens bíblicas, está relacionada à crença da justiça divina. Segundo a tradição judaica cristã, Deus é considerado justo e santo, e ele recompensa a obediência e a fé, mas também pune a desobediência e a incredulidade. Presta atenção. No contexto histórico da Bíblia, Jerusalém é frequentemente retratada como uma cidade que abandonou os mandamentos de Deus, praticou a idolatria e se afastou do caminho da retidão. Os profetas bíblicos como Jeremias e Isaías, por exemplo, eles advertiram repetidamente o povo de Jerusalém sobre as suas más ações e a necessidade de se arrependerem. A destruição de Jerusalém é vista como um ato de juízo divino contra uma cidade que se desviou do caminho de Deus. Deus, sendo justo, ele age de acordo com o seu caráter e natureza, retribuindo o mal e protegendo o bem. Amém? Vai lá para o versículo 23. Vai lá para o versículo 23 para você ver Jesus continuando falando. Aí Jesus vai continuar. Ai das grávidas, ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Versículo 27. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção.
Então, pera ainda. Deixa eu tentar entender, Jesus. Então, o senhor está dizendo, resumidamente falando, que é para mim ficar feliz com tudo isso que está acontecendo? Sim. Pera aí, no ponto de vista de que nós estamos perto de quê? Da nossa redenção, como o próprio Jesus está falando aqui. Leia aí e veja o versículo 28. Sendo assim, isso aqui é o próprio Jesus falando. Estou só citando o que ele disse, tá? Se quiser ficar com raiva de alguém, brigar com alguém, vai brigar com ele. Estou só lendo o que ele disse. Presta atenção, versículo 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, já está surgindo ou não está? Tudo isso que nós citamos aqui já está acontecendo ou não está? Sinal no sol, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, Jerusalém sendo devastada, guerra, míssil. Está acontecendo ou não está? No versículo aqui, no versículo... Eita glória, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. Isso aqui já está acontecendo ou não está? Quem nunca viu um sinal? Você nunca ouviu falar de nenhum sinal que aconteceu nesses últimos dias? Meu Deus, qual é o planeta que tu vive? Que você ainda não viu nenhum sinal? Eu vou falar aqui de um dos que mais recente aí, a guerra aí na Ucrânia e aqueles dois países lá. Já está com mais de anos já. Você não ficou sabendo, não? E está dormindo ainda. E ainda não aceitou Jesus. E ainda não quis largar o pecado. E diz que vai para o céu. Duvido. Duvido. Amém? Você tem que renunciar, você tem que aceitar Jesus e largar o pecado, se quiser ir para o céu. Olha aí. Aí ele vai falar no versículo 28, Ucrânia e Rússia, né? Ucrânia e Rússia. Olha, para você ter noção, eu nem assisto jornal e sei disso. E eu nem assisto jornal. Nem assisto jornal e nem fico procurando essas desgraças para me estar vendo, não. Mas aí a gente acaba sabendo. Chega aos nossos ouvidos, às vezes a gente está aqui mexendo no negócio e passa uma informação como essa, sem a gente estar nem procurando. E eu nem vejo jornal e sei disso. Você está entendendo? Ucrânia e Rússia, né? Versículo 28, olha aqui. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que Jesus está falando para me fazer. Eu vou exultar. Eu vou levantar minha cabeça, porque está perto a minha redenção. Porque está perto a nossa redenção. E o que é que vai acontecer? Nós vamos ver o Filho do Homem vindo como numa nuvem. Vindo sobre uma nuvem para buscar o seu povo. E quando ele vier, o que, que vai acontecer? Ele vai separar os bodes para a sua esquerda e as suas ovelhas para a sua direita. E nós vamos para onde? Presta atenção. Em vez de se amedrontar ao ver esses sinais, nós cristãos, nós devemos se sentir encorajados. Porque esses elementos indicam que o plano de redenção de Deus está se completando. E o advento do reino de Deus está próximo. Presta atenção, é como observar as árvores ganhando folhas na primavera. É como observar as árvores dando aquelas folhinhas ali, começando a ganhar as folhinhas ali na primavera. Quando acontece isso, a gente sabe o quê? Que o verão está próximo. Olha, meu irmão, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque nós sabemos agora que Jesus está só aguardando a ordem do Pai. Porque como ele mesmo falou, ele mesmo falou, ele disse o quê? Ele disse que ele não sabe, os anjos não sabem, demônios não sabem, só quem sabe é quem? É o Pai. Então, se só quem sabe é o Pai, então ele está aguardando sua ordem. Amém? Eu creio dessa forma, que Jesus está voltando. Se você ainda não está preparado, se prepare, esteja preparado a partir de hoje. Peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas e vamos aguardar Jesus vir buscar a sua igreja, porque não é brincadeira, meu irmão. Não é brincadeira, meu irmão. Tem gente que está dormindo aí. Tem gente que está dormindo fora da congregação,
Tem gente que está dormindo dentro da congregação, achando que vai para o céu todo desmantelado. E a verdade é que nós temos que, se nós quisermos ir para o céu, nós temos que andar no caminho estreito, na porta estreita. Você quiser viver de qualquer maneira, aí isso é uma decisão sua. Eu não estou aqui para enjaular ninguém, acorrentar ninguém, né? Até porque quem faz o convencimento é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que ter o desejo de mudar e querer ir morar no céu é você, não eu. Amém? É claro que bom será se nós todos se encontrar lá na glória, mas a verdade é que nem todos vão subir. Amém? Então, você que não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, amém? Aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, amém? Aceita, não tem nada que você possa ter feito, pastor, eu matei a metade da terra, será que Jesus me perdoa? Não quero matar mais ninguém. Estou dando só um exemplo bem radical, amém? A gente já falou aqui sobre o pecado que não tem perdão, né? Então, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, se você não atribuiu as coisas de Deus a demônios, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Amém? Então, não importa o que você tenha feito, Jesus ele disse que aquele que pecou contra o Pai tem perdão, aquele que pecou contra o Filho tem perdão. Então, eu entendo que você pode ter feito o que for que na tua cabeça possa parecer horrível. Amém? Mas se você está arrependido, se você está arrependida, peça perdão e procura obedecer à palavra de Deus fielmente até a sua volta. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Meu Deus do céu, que isso, hein? Gente, eu tô vendo aqui no YouTube, tá parecendo que meu cabelo é pintado. Meu cabelo não é pintado não, viu? Aqui no YouTube... Ah, é, né? Fala, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Amém, meu irmão? Eita, glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações. Todos os dias nós estamos por aqui. Amém? Todos os dias nós estamos por aqui até a volta de Jesus. Eu marquei como é que diz? Eu tenho marcado um encontro com Deus todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus, no que a gente puder ajudar espiritualmente, enquanto eu tiver forças, a gente está por aqui. Todos os dias. Porque só uma vez é pouco, né? Só uma vez é pouco, não é brincadeira. Nosso adversário está levando várias e várias almas aí, todos os dias. Então, pastor não é para ter folga, não. Pastor é para estar trabalhando todo dia para Deus. Então, só um horário é pouco. Com o desejo de que a gente consiga resgatar alguns, né? Com o desejo que a gente consiga resgatar algumas pessoas e a gente se encontrar lá na glória. Quando a gente se vê lá na glória, aí a gente dá um abraço daqueles assim, aí você me dá um abraço daquele bem forte e diga assim, obrigado, pastor, obrigado, irmã Natália, por vocês terem ajudado a gente espiritualmente. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos despedir bem alegre. O amor do Deus que é Pai, as consolações do amigo Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã.